volta a uma conversa de peso com Tarcísio Zimmermann. Tarcísio, então tu falavas sobre a tua vinda para Novo Hamburgo, né? Como é que se deu esse convite para tu vires para cá para consolidar a participação do Partido dos Trabalhadores na cidade? Na verdade, eu vim aqui para fazer o mesmo trabalho que eu fazia lá na região das Missões. Eu vim aqui para ser assessor sindical, educador sindical, e também dei muito curso aqui para dirigente sindical, dei muita, enfim, ajudei a estruturar. Era um período, nós estamos falando do ano de 1989, nós viemos morar aqui em Novo Hamburgo em julho de 89, e era um período em que o setor coreiro calçadista ainda empregava milhares e milhares de trabalhadores. Aqui em Novo Hamburgo mesmo, eram 36 mil sapateiros de carteira assinada nas fábricas. Então foi antes da dura crise que nós tivemos aqui, então a partir de 92, 93, com o Plano Collor, com a entrada de importações, com a desvalorização ou a valorização da nossa moeda, aquela história de que R$1 valia mais do que $1, né? Quebrou as nossas indústrias todas. Então, nesse contexto é que eu vim para cá fazer esse trabalho de educação também com os trabalhadores. E, evidentemente, como militante do partido, eu também entrei no partido, passei a ajudar no esforço de construção do partido. Aqui a situação era difícil, assim, o partido era pequeno ainda, ele tinha dificuldades de se afirmar pelas características da cidade. Eu acabei presidente do partido, eu acho que foi em 1994, e em 96, portanto 7 anos depois de vir para Novo Hamburgo, eu acabei candidato a prefeito aqui em Novo Hamburgo. Rigorosamente eu era muito pouco conhecido, eu nunca havia disputado um cargo eleitoral, um cargo político, mas o partido precisava de um candidato e eu me dispus a ser, enfim, na linha de que eu poderia ajudar o partido naquele momento. E fizemos mesmo uma boa campanha em 96 e, vamos dizer assim, brincando, usando uma expressão mais popular, eu percebi que eu poderia dar no couro nesse negócio de ser candidato. Então, em 96 a gente foi o ano com a melhor votação até então obtida pelo PT aqui em Novo Hamburgo, elegemos 3 vereadores e aí, a partir disso é que começou a se colocar essa perspectiva do Tarcísio, deixar de ser um assessor, um educador e ser eventualmente uma figura pública. E aí foi sucessivamente. Em 98, eu seria candidato a deputado estadual. E o nosso candidato a deputado federal seria o Miguel Rosseto. Mas aí, por circunstâncias, o Miguel acabou indo para a chapa do Olívio como vice-governador, e na falta de outro candidato a deputado federal, eu aceitei também esse desafio e fui muito bem votado. Acabei fazendo naquele ano mais de 42 mil votos, e ficando na primeira suplência da bancada do PT da Câmara Federal. Fui convidado pelo governador Olívio Dutra a ser secretário de Trabalho, Cidadania e Assistência Social, e foi uma coisa extraordinária. A secretaria era uma secretaria meio desprezada, assim, mas a gente resolveu encarar o desafio de transformar ela vamos dizer assim, num espaço de realizações significativas. E a gente fez coisas muito legais, assim. O salário mínimo estadual foi criado por mim, e vou dizer assim, por mim mesmo, né? Porque havia muita dúvida e resistência a essa proposta, e eu achava que era importante, porque, na verdade, o que faz a economia de um estado crescer é a capacidade de consumo da sua população, e isso eu sempre achei. Né? E hoje a gente percebe no Brasil esse mesmo dado, quer dizer, o salário mínimo cresceu no Brasil no governo Lula, Dilma, e isso é que fez com que o nosso mercado interno pudesse gerar mais empregos, gerar melhor condição de vida. Então, a gente criou o salário mínimo estadual, nós tínhamos uma situação muito grave de desemprego e, sobretudo, da juventude, e nós criamos a primeira grande política pública de inclusão de jovens no mercado de trabalho, que foi o programa Meu Primeiro Emprego.
Criamos um programa social de inclusão de famílias pobres chamado Família Cidadã, que depois eu acho que tanto o primeiro emprego, quanto o salário, quanto o Família Cidadã foram apropriados pelo primeiro governo do presidente Lula, o Bolsa Família. É também uma concepção semelhante àquele programa. Fizemos uma mudança muito importante na fase, a antiga FEBEM, enfim, requalificamos aquele espaço todo. Tínhamos um grande programa de qualificação profissional, o primeiro grande programa de qualificação profissional, então foi um período muito legal. E bom, aí em 2002 fui candidato a deputado federal, e aí já fiz 107 mil votos, fui deputado federal, depois em 2006 novamente candidato a deputado federal, com mais outra vez 100 e poucos mil votos, e depois em 2008 então prefeito em Novo Hamburgo. E aí fez uma votação expressiva, né, na Prefeitura de Novo Hamburgo. Ele fez um governo que foi considerado pela nossa comunidade, tanto que foi reconduzido à reeleição e impedido de assumir. Né? Teve aí os seus votos anulados. Né? Vindo a substituir a tua pessoa, o prefeito Luiz Lauermann, que exatamente por esse apelo que foi criado, enfim, acabou sendo conduzido ao cargo, né? Numa eleição muito dura, que foi essa eleição de 2013 já, início de 2013, né? Com a mudança, inclusive, de chapa da tua vice, a Lorena Maier, né? Como é que ficou a relação de vocês depois de tudo isso? Deixa eu só falar um pouco disso, assim. Na verdade, o nosso trabalho na prefeitura, ele foi marcado muito, assim, por muita intensidade de trabalho. A situação de Novo Hamburgo era muito delicada. Novo Hamburgo, infelizmente, é uma cidade que empobreceu muito nesses últimos anos, e ela, vamos dizer assim, estava mal estruturada para dar conta dos seus desafios nas áreas de políticas públicas. Vou pegar, por exemplo, o caso da saúde. Nós tínhamos 0 equipes de saúde da família aqui. Nós tínhamos unidades de saúde, os postos de saúde, que eram verdadeiros galpões adaptados, não eram unidades de saúde que tivessem condições. Fazia muito tempo que não se fazia um investimento no hospital e estava em andamento uma obra muito contestada e tal, e que felizmente nós pudemos interceptar e mudar o perfil dela, o que é o anexo do hospital. Então, a mesma coisa, a educação infantil, nós tínhamos um tremendo de um déficit, a própria infraestrutura da cidade, enfim. Então, a situação de Novo Hamburgo era uma situação difícil. E a gente teve um governo em que eu contei muito com as minhas relações lá em Brasília para conseguir recursos, e contei muito com o esforço grande dos funcionários do município. Foi, de fato, um período de muita dedicação dos servidores do município, e que a gente conseguiu fazer um grande número de obras e mudar um pouco o clima. E eu acho que foi isso que acabou conduzindo que, mesmo naquela circunstância difícil, em que eu fui impedido de ser candidato, nós pudéssemos vencer a eleição com o prefeito Lauermann. Teve o episódio da minha vice, mas eu devo te dizer, Rodrigo, assim, às vezes a vida da gente não é exatamente um trotezinho sempre em marcha semelhante e na linha reta. A vida da gente é cheia de circunstâncias, e que bom que é assim, né? Isso nos torna mais humanos. A Lorena foi uma boa vice para mim, não tenho queixas do trabalho dela como parceira de um esforço de governo, e ela fez uma opção de mudar de parceria na eleição. Bom, não sou eu o juiz disso. O juiz disso é a comunidade, é o povo, mas isso não nos tira, vamos dizer assim, esta convicção, e não tira de mim a convicção, de que eu tive uma relação madura com a Lorena e construtiva ao tempo em que ela foi minha vice. E ela seria a minha vice, se eu tivesse podido ser prefeito. Ela na circunstância da minha dificuldade em continuar candidato, é que ela entendeu que seria o caso de ir para outra parceria. Eu não faria isso, entende? Eu não faria. Eu acho que a gente tem que ter, vamos dizer assim, mais coerência,
né? Eu não sou do tipo muito fácil assim de mudar de lado, eu sou intenso nas relações e sou, vamos dizer assim, muito firme nesse ponto de vista, mas eu respeito, no caso dela, essa opção que eu não teria. Firme no teu ponto de vista, como é que é o dia a dia convivendo com o Tarcísio? É simples conviver com ele? Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que respeita muito as outras pessoas, eu tenho uma confiança quase absoluta nas outras pessoas, para mim todas as pessoas são boas até prova em contrário, né? Até prova em contrário, então eu tenho muita confiança nas pessoas, mas sou também muito exigente, né? Mas eu sou exigente comigo mesmo também. Eu não, sempre digo para as pessoas, eu não exijo dos outros nada que eu mesmo não me disponha a fazer, né? Então, porque assim, nossa vida é uma vida curta, nós temos a obrigação de produzirmos algo útil para a sociedade, para as outras pessoas, nós temos a obrigação de ajudar com que a humanidade seja melhor. Então a gente tem que trabalhar direitinho. Eu acho que quando a gente dá o melhor da gente, a gente é mais feliz também. A gente se torna mais realizado. E um pouco é isso que eu faço. Sou um sujeito de opiniões firmes, mas ouço muitos outros, né? Ouço mesmo, mas tenho muita opinião. Não sou um sujeito fácil de levar para cá ou para lá, né? Mas ouço muito. Ficou muito por tu fazeres em Novo Hamburgo? Olha, na verdade, eu tinha preparado as coisas para fazer um segundo governo de muito arremate, né? de muita consolidação, né? E a minha experiência, vamos dizer assim, eu estou fazendo 60 anos este ano, tive uma intensa história de vida, né? Quer dizer, quem é que pode chegar e dizer que quando tinha 25 anos era gerente de processamento de dados de uma empresa como o Banrisul, se relacionando com o que tinha de mais moderno naquele momento em termos de ferramentas de gestão, né? E em termos de ferramentas de informação, né? Naquele tempo, estou falando de 1980, né? Então, eu tive esta grande experiência naquele momento, depois tive essa longa experiência como educador. A gente aprende muito quando dá aula, né? Na verdade, a gente aprende mais do que os alunos da gente. Quando a gente vai ensinar, a gente aprende muito. E depois tive essa longa experiência como gestor público, né? Então, quem pôde ter isso? Então, eu tinha de fato preparado assim o segundo governo, a cidade ajeitadinha, as coisas organizadas, muito recurso para aplicar, para fazer um segundo governo de muita consolidação para a nossa cidade. O prefeito Lauermann está fazendo isso agora também, mas cada um de nós é um jeitão, né? Cada um de nós tem suas virtudes e tem suas deficiências, e todos nós as temos. Então, é um jeito diferente, o jeito que o prefeito Lauermann opera, né? E acho que também ele está tendo uma experiência dura do que é ser prefeito de uma cidade do porte de Novo Hamburgo. Eu o vejo muito preocupado, ele teve muitos problemas com chuvas excessivas, ainda esses tempos agora mesmo que nós estamos tendo muita chuva, eu o vejo muito preocupado com isso. E isso é de fato uma coisa diferente. A condição de prefeito é meio que de um síndico, né? Que tem que cuidar de todas as dimensões, desde o capim que cresce na rua, o buraco que abre no asfalto, até o tema do desenvolvimento da cidade, né? Então, acho que a gente está num bom curso aqui na cidade, e eu tenho muita confiança no futuro da cidade de Novo Hamburgo. E agora pré-candidato a deputado estadual pelo PT. Quais são os desafios que a Assembleia Legislativa te propõe? Olha, eu na verdade, sempre fui como parlamentar, alguém muito dedicado a causas, né? Eu fui um deputado federal que cuidou muito dos temas do setor coreiro calçadista. Eu era muito reconhecido tanto pelas entidades de trabalhadores como de empresários por ser um deputado que cuidou dos interesses do desenvolvimento da indústria calçadista.
sempre fui um deputado também muito vinculado às questões regionais. Eu não acredito muito nessa ideia de fazer campanha longe, eu não faço campanha longe, né? Eu prefiro fazer campanha mais próximo e depois ser um sujeito que está presente onde ele fez votos, né? Onde fez votos, não é aquela coisa que o deputado aparece agora fazendo campanha, daqui a 4 anos ele volta fazendo campanha de novo. Isso não me agrada. Nesse ponto eu sou meio, como diz aquele livro do Pequeno Príncipe, a gente é responsável por aqueles que cativa, né? E se uma comunidade, vamos dizer assim, acredita na gente e elege a gente tem que ter um trabalho depois vinculado diretamente àquela comunidade, mesmo sem perder aquilo que é o nosso geral. Assim, eu sou um sujeito do PT, né? Eu acredito no trabalho que o PT vem fazendo, apesar dos nossos erros também, e reconheço que o PT e petistas cometeram erros e têm que ser punidos, né? Mas o erro é parte da condição humana, não é porque os petistas sejam tudo um bando disso, como muitos opositores falam. Não, ao contrário, nós fizemos muitas coisas boas nesse país, no nosso estado, nas cidades que governamos. Então, eu acredito muito nisso. Eu sou um sujeito do PT, mas sou também um sujeito vinculado aos temas regionais e que precisam encontrar no deputado um representante legítimo. Tarcísio, a gente está encerrando a nossa conversa de peso de hoje. Eu quero saber, diante de tanto ativismo que tu nos narrou, quando é que tu vais dar essa missão como cumprida? Eu acho que nós, humanos, nós devemos estar na peleia até o fim, né? Então, claro que diferentes posições, diferentes atitudes, quer dizer, um sujeito que nem eu não precisa ser sempre deputado, ou prefeito, ou isso ou aquilo, pode ser apenas um cidadão. Mas nós temos um compromisso de estar na luta até o fim, quer dizer, de ajudar as pessoas, de fazer com que as coisas melhorem, de acreditar, de sonhar. Nós temos esse compromisso, essa obrigação. Então eu vou peleando até o fim. Tarcísio, quero agradecer pela tua participação na nossa conversa de peso de hoje. Continue você com a nossa programação da TVNH. Voltamos no próximo encontro com Conversa de Peso.